A OAB é um órgão máximo que define as regras para o exercício profissional da advocacia no Brasil. No ABC, as eleições para o pleito acontecem este mês, mais precisamente dia 29. Confira mais informações na reportagem a seguir. A Ordem dos Advogados do Brasil tem como objetivo, de acordo com o artigo 44 do seu estatuto, primeiramente defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Em segundo lugar, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. As eleições da OAB para o triênio 2019 a 2021 acontecerão esse ano e já tiveram suas chapas fechadas. Na região, 5 das 6 subseções serão disputas com vários grupos, a maior delas em São Bernardo, que terá 4 chapas. Mauá será a única cidade com apenas um grupo no pleito. A eleição acontece no próximo dia 29. Em Santo André, o número de chapas inscritas chegou a 3. A primeira, com o nome Novo Tempo, tem como candidato a presidente o advogado Antônio Carlos Cristiano. A chapa 2, OAB com você, União com você e por você, tem como presidenciável a atual secretária-geral da subseção, Rosane Andréa Tartucci. E a chapa 3, OAB para você, tem como líder Miriam Salete Bazotti. O cenário é parecido em São Caetano. A chapa 1, Ordem e Ação, tem como candidato a presidente Daniel Ferreira. O atual vice-presidente da subseção, João Paulo Borges Chagas, lidera a chapa 2, OAB para Todos. E o terceiro grupo, nomeado Ordem e Progresso, tem como líder a advogada Joyce Godinho Mazali. São Bernardo é a subseção que conta com o maior número de chapas inscritas, 4. A primeira chapa, Junto Nós Somos a OAB, tem como presidenciável Francisco de Souza Quirino Filho. Já a chapa 2, Juntos pela Advocacia, apresenta como candidato a presidente Luiz Ribeiro Oliveira Nascimento Costa Júnior. A terceira chapa, na OAB São Bernardense, tem como postulante a líder a atual vice-presidente Lídia Martins Porfírio. E a última chapa inscrita no município, Prerrogativas, Não Abrimos Mão, é liderada pelo advogado Cleiton Leite Coutinho. E agora nós continuamos falando sobre esse assunto em nossa sala de entrevistas. E hoje recebo o advogado e candidato à presidência da OAB do Estado de São Paulo, o doutor Leonardo Sica. Muito boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo no nosso J mais ABC. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Como primeira pergunta, candidato à OAB do Estado de São Paulo, quais são as suas propostas? A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais importantes da democracia e da sociedade brasileira. As nossas propostas principais giram ao redor de 2 ideias, renovação e transparência. Por que renovação? Por que transparência? Na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB de São Paulo, nós temos um quadro de total ausência de renovação. Há 15 anos, uma entidade que representa mais de 300 mil advogados, que administra mais de 200 milhões de reais por ano, é administrada pelas mesmas pessoas, por mesmas 2 pessoas. E agora o atual presidente sai em busca de um terceiro mandato na presidência da OAB, o que é um contrassenso para uma entidade que, como vocês viram na entrada, defende a democracia e não pratica a democracia. Porque o pressuposto básico da democracia é a alternância, é a renovação. E a segunda bandeira é da transparência. Essa é importante, né? E parece que essa transparência, já que não tem auditoria, não acontece. A OAB de São Paulo é uma caixa preta. Ela se tornou uma caixa preta. Mais uma vez um contrassenso entre o que a OAB fala e democracia, porque a OAB é uma das instituições mais fechadas da democracia brasileira. Você, advogado, que paga R$1.000 por mês de anuidade, você não sabe o que fazem com o seu dinheiro. E é muito dinheiro. Agora, há um crescimento bem acentuado da participação de mulheres na OAB. A advocacia hoje é uma profissão jovem e feminina. E por isso nós estamos atentos a isso. Nós somos a única chapa que na diretoria existe uma maioria de mulheres. São 5 candidatos à diretoria, nós temos 3 mulheres e 2 homens na minha chapa. E somos a chapa mais jovem também. A média de idade, a média de inscrição na OAB da nossa chapa é a mais baixa de todos. Então a gente, quando nós falamos de renovação, nós praticamos a renovação. Nós trouxemos os jovens e trouxemos as mulheres para participar. Porque nós acreditamos que a mudança que nós pretendemos implementar,
ela passa decisivamente por participação feminina e participação dos jovens. E, doutor, quais são as principais reivindicações das jovens doutoras? Participação, voz, né, serem ouvidas. A gente tem feito isso, por exemplo, a nossa chapa apresentou uma proposta que é para advogada no primeiro ano de maternidade, após ela ser mãe, ela não paga anuidade da OAB. Porque normalmente a advogada, especialmente a advogada que trabalha sozinha, que trabalha com 2 ou 3, quando ela para de trabalhar, todos os advogados, quando param de trabalhar, param de receber. Então é muito importante que no primeiro ano de maternidade ela tenha esse apoio. E por que isso é uma proposta da minha chapa? É claro que não foi uma ideia minha. Nós homens não somos sensíveis a essa realidade. Mas como nossa chapa ela é protagonizada e conduzida pelas mulheres, essa proposta apareceu. Estou falando de uma proposta simples, assim como outras. As propostas que dão voz às necessidades femininas só podem vir das mulheres. Quais seriam as principais diferenças entre a ASP e a OAB? A ASP é uma entidade que eu presidi em 2015 e 2016. Ela representa 90 mil associados, mas ela é uma entidade de adesão voluntária. Os advogados se associam e pagam a ASP se quiserem. E a OAB é uma entidade de filiação compulsória porque ela regula a profissão. Ou seja, o advogado é obrigado a ser filiado à OAB para poder praticar a profissão, o que está correto. E a ASP é uma entidade que presta suporte profissional, formação, cursos, e é uma entidade de adesão voluntária, que eu tive a oportunidade em 2015 e 2016 presidir. E quando eu presidi a ASP, a frase que eu mais ouvia, e foi a frase que me impulsionou a ser candidato da OAB, era o seguinte: os advogados no estado inteiro, eles me abordavam e parecia que a frase era ensaiada. Eles chegavam para mim e falavam: doutor, eu pago a ASP com prazer e a OAB com pesar. Eu ouvi isso muito. Eu falei: puxa, tem uma coisa errada. A OAB é a instituição mais importante da advocacia. Com certeza. Agora aqui no ABC, a TV+, viu, é bom que se saiba, fará sabatina com todos os candidatos das subseções das cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. Como o senhor definiria a importância da Ordem dos Advogados para cada município e, lógico, para todo o Estado? As subseções, que são as representações da Ordem em cada município, são essenciais para que a OAB possa ter representatividade e efetividade. Por quê? O presidente da OAB fica em São Paulo. As necessidades dos advogados de São Bernardo, evidentemente, não são as mesmas dos advogados de Presidente Prudente, ou de Araraquara, ou da Baixada Santista. Quem pode verificar isso é o presidente local. Então, ele é a voz da advocacia local, que terá particularidades. Existem cidades em que os advogados vivem da assistência judiciária, existem cidades em que os advogados não fazem assistência judiciária, existem cidades que os advogados trabalham em grandes escritórios, existem cidades que não há grandes escritórios. Então, a OAB local é a força da representatividade da advocacia. A gente precisa disso. Por isso que a nossa chapa se preocupou com isso. Nós temos na formação do nosso conselho advogados de mais de 40 cidades. E temos diálogo constante com lideranças da cidade. Aqui na cidade a gente tem um diálogo constante com o Cleiton Continho, que é uma jovem liderança que tem passado para nós as necessidades dos advogados do ABC. É assim que funciona. Obrigado pela sua presença. Boa sorte. Eu que agradeço.